Dando início, então, à nossa mesa de literatura lusófona, hoje, orgulhosamente, nós abrimos, ou melhor, fazemos parte das atividades oficiais conferidas pela Embaixada de Portugal no Brasil, relacionado ao Dia da Língua Portuguesa. Hoje é a comemoração oficial e a data oficial internacional da língua portuguesa. Então, para nós é uma honra essa atividade ter sido, calhou exatamente, como dizem os portugueses, calhou exatamente no dia 5, e por isso a gente quis, né, e fez questão de lançar e fazer esse encontro, né, dos 3 países de língua portuguesa, Moçambique, Portugal e Brasil, né, cujo nome da mesa, inclusive, é exatamente Uma Viagem Cultural Brasil, Moçambique e Portugal, através do pensamento e do saber. Então, eu quero agradecer muito especialmente aos nossos patrocinadores, ao Grupo DME, ao Ministério da Cultura, né, através da Lei Rouanet, à CODENGE, ao BDMG Cultural, as empresas que estão aqui nesse nosso painel, que sem elas não seria possível de forma nenhuma a gente conseguir viabilizar esse evento, com tantas parcerias e empresas importantes, o Sesc Minas, as edições Sesc São Paulo, as entidades todas importantes, as nossas entidades parceiras, os nossos apoios internacionais. Então, eu tenho assim, enorme gratidão a todos vocês, que sem essa união de forças não seria possível realizar um festival tão maravilhoso como foi e como está sendo ainda esse Flipos 2018. E logo mais, após essa mesa, nós teremos a nossa confraternização, nós teremos um show, né, um show de jazz, uma festa em que vocês todos estão desde já convidados a prestigiar logo aqui fora na Arena Cultural. Mas, então, gostaria de convidá-los todos. Suzana, minha querida, Dani, prefere apresentar, né, Su? Vamos lá, então, a Suzana vai apresentar melhor os nossos convidados. Agradeço a presença novamente de todos, dos escritores que já contribuíram com o nosso festival, o Walter, que eu estou vendo aqui na plateia, o pessoal da LabPub, né, a Cássia Carrenho, que também foi gentilíssima, fez um grande dia também de atividades para o mercado editorial, o pessoal da Casa Filos, e a gente está chegando no finalzinho aí com essa grande mesa de literatura lusófona. Muito obrigada e vamos aproveitar. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada de novo. Apresentar melhor do que a Gisele é absolutamente impossível, mas a gente vai fazer aqui o possível para receber os nossos escritores. Eu vou começar recebendo o Dani Vambiri, de Moçambique. O Dani já nos deu o prazer de estar aqui no Flipossos o ano passado, realmente num grande esforço para trazer mais de Moçambique para o Brasil, talvez o primeiro grande esforço a nível nacional que nós tivemos para tornar a literatura moçambicana muito mais conhecida, trazendo um grande time de escritores que era realmente um time muito representativo, e o Dani esteve com a gente já nessa arrancada, com a ajuda da Câmara Brasileira do Livro. Então, foi uma coisa muito emocionante, as pessoas que estiveram aqui o ano passado, com todo um elenco que deu a ideia para Poços de Caldas e, depois disso, para o Brasil, da multiplicidade de vozes e talentos da literatura moçambicana, né, que era mais do que os autores que a gente já estava acostumado a visitar nos nossos bancos escolares, né, que, no caso, eram muito o Mia Couto e a Paulina Chiziane, honrosamente maravilhosos, né, e o Ungulani Bacacosa, sim, também na parte do ensino superior, mas a gente teve grandes oportunidades de conhecer gente muito legal, o Sangari Okapi, um grande poeta, o Dani, e outros que tiveram conosco e fizeram de Poços de Caldas, acho que uma segunda
filial de Moçambique por alguns dias, né? Uma pátria móvel, hoje que a gente está falando da língua portuguesa, essa pátria possível, né? Minha pátria é a minha língua, disse o escritor mais amado no Brasil, o português mais amado no Brasil, que é o Fernando Pessoa. E foi assim que o ano passado a gente teve isso. E eu gostaria, então, de chamar um novo visitante moçambicano que a gente vai conhecer hoje, que é o Manuel Mutimucuio, que veio lançar um romance para estar aqui no palco com a gente. Moçambique, então, comparecendo forte novamente em Poços de Caldas para a gente celebrar esse dia dessa língua móvel que nos une, né? Muito bem-vindo, Manuel. Veio lançar o Visão, né? Por favor. E vou chamar a Andrea Del Fuego, super conhecida, e o nome dela é Andrea Fátima. Então, assim, uma pessoa, no dia da língua portuguesa, uma pessoa que chama Andrea Fátima, a gente tem tudo para já estar nesse palco, né? E, não obstante isso, Prêmio José Saramago, o que tornou a Andrea, senta aqui, o que tornou a Andrea conhecida em todos os países de língua portuguesa, né? Ela era bastante conhecida pelos leitores de São Paulo, pelas pessoas, pelo Brasil, mas quando ela, em 2011, com Os Malaquias, ganha o Prêmio José Saramago, ela alcança uma projeção para todos os países. A Andrea é lida no ensino médio português, exatamente esse livro, Os Malaquias, editada pela Porto Editora lá, editada pela Companhia das Letras aqui, e logo, logo a gente vai engatar uma conversa, porque Os Malaquias é um livro que se passa em um município aqui de Minas Gerais, né? Então, a 200 quilômetros daqui, já que a gente está falando de outros saberes, né? Serra Morena, que é um município tematizado em Os Malaquias, está a 200 quilômetros daqui, com toda uma particularidade mineira que a gente vai conhecer daqui a pouco. E, por fim, o nosso escritor, João Pinto Coelho, que está estreando no Brasil com esse festival, ganhador do Prêmio Leia de 2017. Ele, sem ser futebolista, ele já tinha batido na trave com o mesmo prêmio. E estava comentando com ele, o João é muito querido pelos livreiros de Lisboa, que, quando a gente vai comprar um livro, falam, não, você tem que comprar mais livros dele, você tem que comprar os dois, porque o João é muito bom. Estávamos conversando justamente agora sobre isso. Então, nessa noite, ele lança tanto Os Loucos da Rua Mazur, quanto um livro que já estava no Brasil, ele que não tinha vindo, que é o Perguntem a Sara Gross, que tinha sido finalista do mesmo prêmio um ano antes, que é o Prêmio Leia, que é um prêmio, vamos dizer assim, muito, muito representativo hoje no âmbito dos países de língua portuguesa. João, muito obrigada. E é isso. Então, vou começar conversando, né, esse festival que tem recebido tantos representantes da língua portuguesa nos últimos anos, que a Gisele tem conseguido trazer para Poços de Caldas os mais representativos autores dos países de língua portuguesa, né? E conseguindo tecer muitas parcerias que fazem essa possibilidade. Então, Poços de Caldas, a cidade mais leitora de Minas Gerais, tem se tornado também um palco de celebração da literatura em língua portuguesa há vários anos já, e da cultura também, né? Esse ano que nós estamos celebrando a literatura e os outros saberes, né? Isso já vem sendo feito, né? Nós tivemos cineastas portugueses, nós, nem mesmo nesta edição, temos cinema, temos outras artes que têm colaborado, e esse não é o primeiro ano que acontece isso. No entanto, é o primeiro ano, sim, em que isso fica em relevo. Eu vou começar com a Andrea, pelo fato de que aquilo que deu a projeção para os países de língua portuguesa para a Andrea foi o Prêmio José Saramago, né? É um prêmio para escritores de língua portuguesa de qualquer ponto do planeta, né, que escrevam, e Os Malaquias, que estava editado por uma pequena editora, né, a Língua Geral, que fez tão belos livros, uma editora do Rio de Janeiro, pequena, mas que, por exemplo, editou Entre Nós, Nelson Saúde,
de Moçambique, José Eduardo Bagualusa, de Angola, Mia Couto, numa coleção infantil super bonita, que tinha tanto a parte visual, né, que tinha artistas plásticos incríveis que estavam envolvidos nisso. Então, assim, editou o timorense, Luiz Cardoso. Então, era uma pequena, grande editora, e foi nessa pequena, grande editora que a Andréia editou Os Malaquias, esse romance que é uma grande história de família, e cuja origem é a própria família dela, e que lhe deu colocou a Andréia no mapa dos países de língua portuguesa, da literatura. Foi uma coisa que levou-a, né? Andréia, como que foi essa questão do Prêmio José Saramago para você, com um romance que conta uma história de uma pequena localidade, de uma família que se origina numa pequena localidade a 200 quilômetros de Poços de Caldas? Boa noite a todos, obrigada pela presença, obrigada, Suzana, pelo convite, obrigada, Gisele, obrigada pelo acolhimento, a cidade é muito acolhedora, é um prazer mesmo estar aqui com os colegas, João, Dani, Manuel. Os Malaquias foi o meu primeiro romance, eu havia escrito alguns livros de contos e com um livrinho de crônicas infanto-juvenil. E aquela história de escrever sempre contos e pensar, bom, será que eu tenho fôlego para escrever um romance? Foi um desafio pessoal. Eu não tinha nenhuma ambição literária, nem mesmo na questão estética, e nem mesmo com uma certa ascensão social por escrever um livro. Nada disso passava. Eu vivia, trabalhava com produção de cinema, produção de fotografia. E falei, tem uma história que eu quero contar e que, naquele momento, eu pensei, acho que eu devo esperar os meus 60 anos. Eu tinha uma ideia de que, para escrever uma história de família, é horrível isso, principalmente porque minha mãe está na plateia, mas eu pensei, eu preciso ver mais gente morrer. Eu preciso ver as histórias mais acabadas, assim. Eu preciso passar por talvez mais lutos, me faça chegar em significações mais completas, assim. Eu pensei, será que eu estou preparada para escrever uma memória de família? E ele veio justamente de um luto. Foi quando a minha avó, mãe da minha mãe, a Maria, que é personagem do livro, faleceu, e que mudou completamente a substância que me fazia escrever. Eu escrevia contos eróticos, bem dizer assim, já era um erotismo esquisito, ligado ao realismo mágico. Não eram livros assim a serviço de uma excitação, era uma outra pesquisa, mas eu ficava pesquisando essas energias de repulsa e atração que há entre corpos, pessoas e coisas. E aí, com a vivência do primeiro luto, aquilo se impôs como um tema central. E aí eu me lembro que a gente, depois que tinha passado toda assim, cerimônia, enterro e tal, a gente foi passear na Serra Morena, e a cidade é Carmo do Rio Claro, que fica a 200 quilômetros mais ou menos daqui. E aí, indo para essa região que é a Serra Morena, e vendo o Carmo, e vendo ali o vale de cima, eu pensei, eu vou escrever Serra Morena. É isso. E eu já tinha uma cena inicial, fundante da minha família e da minha literatura, que é o fato de os meus bisavós, os terem sido cozidos por um raio. Eles morreram cozidos por dentro por um raio. Eles moravam na região rural de Carmo do Rio Claro. Depois descobri que Minas Gerais é um lugar de maior incidência de raios no mundo. Ou seja, há uma conversa entre o céu e a terra muito grande aqui nessas terras. E eles moravam nessa casinha na região rural. Esse raio cai num quarto. Essa é a história que eu ouvia de criança. Os filhos menores foram dormir com medo da tempestade na mesma cama, no mesmo quarto que eles. O raio cozinha o casal, mas os filhos sobrevivem. E daí a história dessas 3 crianças sem os pais, que vai então enfim, o que o destino faz com essas 3 crianças, né? Um deles, o meu avô, o Nico, ele acaba indo para uma fazenda onde trabalha uma espécie de adoção e trabalho, uma coisa horrorosa.
em que mora na casa, mas trabalha lá, um trabalho parecido com um certo trabalho escravo, não tem porquê, não, acho que é isso mesmo, essa é a palavra. A minha tia Júlia vai para um orfanato e é adotada por uma família árabe, vai para São Paulo, mas não como filha, como empregada doméstica. E o meu tio avô Antônio, que esse também está ali no mesmo patamar do Raio, em termos de alegoria, quando eu era criança, assim, ele já era velhinho quando eu era criança, e eu me lembro de chegar no sítio da minha avó, e aquele velhinho de cabelo branquinho, de chapéuzinho, de roupa feita sob medida que a minha avó costurava para ele, e era uma pessoa de livre andar pelo cafezal, pela roça, sumia no milharal, ninguém perguntava se quando, o que foi fazer, é o Antônio. Ao mesmo tempo, ele tinha funções como pendurar a roupa, e aquilo acontecia na hora certinha. Então, me lembro dele tentando jogar a roupa com um pedaço de bambu, uma coisa assim, as roupas em cima do varal, porque, claro, ele não alcançava. Ele cortava a lenha, levava a lenha para casa. E eu ouvia a história de que ele teria ficado anão por conta do raio. O raio teria inibido uma glândula de crescimento e ele teria ficado anão, então. Até um dia, com uma amiga antropóloga, que disse assim, deixa eu falar uma coisa para você, raio não deixa ninguém anão, tá? Ele seria anão de qualquer jeito. E eu falei, bom, o que é a memória, né? O que são essas histórias? E meu avô nunca contava essa história, ele se emocionava muito e eu ficava com pena de espremer aquele avô tão doce, tão carinhoso, aquela água tranquila que ele era, de ir lá e jogar uma pedra naquela água tranquila, sabe? Então, vou inventar essa história. E com essa cena inicial, as coisas vão vir, e me deixei levar por pelo mistério da escrita, que é esse mistério pelo qual é na escrita que você conhece o que sente, conhece o que pensa. Isso não dá na fala, não dá em sonho, ele acontece em escrita. Tem um estado de escrita muito próprio e a literatura leva para isso. E a história foi se construindo. Então, teve uma invenção e de memória. O tempo inteiro eu falei, bom, eu estou inventando tudo, mas quando a minha tia, Romilda, que foi a primeira que leu o original e consumiu o livro em poucos minutos, e não é uma leitora, ela engoliu o livro. Assim, como que você sabe? Como que você soube disso? Como que você soube que aconteceu exatamente isso? Localização da casa, porque daí tem a história de Furnas chegando na região, e meu avô pegou essa história de ter que sair do vale para as águas entrarem. Então, as histórias de pessoas que não quiseram sair da casa e se deixaram afogar. A história de que ele teria ouvido as águas chegarem, isso me impressionava demais, ouvir as águas chegarem, e aquilo ser artificial. E no livro, depois ele vai para um realismo mágico mesmo, desbragado, que ele atravessa esse vale e encontra de fato uma água, que é o mar. Minas, que não conheceu o mar, pelo menos nesse momento, né, parece que o mar já esteve aqui. Então, uma história extremamente particular, íntima, de família, e que tentei publicar, e foi recusado por várias editoras, pelas principais editoras, ele foi recusado, e de repente encontrei a editora Língua Geral, porque quando vi o trabalho editorial e as escolhas, eu pensei, bom, existe uma sensibilidade aqui que talvez esse editor seja um leitor deste livro. Foi procurando, assim, essa editora, a editora como leitor. E daí tinha mesmo um editor lá, o Eduardo Coelho, que agora é um professor de uma federal do Rio de Janeiro, saiu do mercado editorial, infelizmente, mas é um editor muito sensível, e ele disse, bom, você está afim de trabalhar? Eu falei, é só o que eu quero. E aí a gente ficou meses trabalhando o livro juntos, saiu pela editora pequena, e bom, soube que ele teria inscrito no Prêmio José Saramago, e, bom, ok, né? A gente faz esse tipo de coisa mesmo, escreve nos prêmios e tal, e esquece, né? Esquece. E aí chega um e-mail da organização e tal, e o editor me liga, não era nem o Eduardo, era um assistente dele, dizendo, olha, eu acho que você tem que ir para Portugal, mas eu não entendi se você ganhou, se você é finalista, não ficou um pouco... Será que a gente pergunta? Eu falei, bom, mas... eu estava grávida de 6 meses do meu filho, e com pânico de viajar, eu não viajava mais de avião. E aí eu falei, bom, claro que eu não vou, não sei nem se ganhei direito, a gente está sem essa certeza, não está sabendo ler um e-mail, não sei se por emoção, se por não acreditar. E aí fui
a médica que faria meu parto, eu falei assim, olha, só para constar e tudo, eu ia fazer uma viagem, porque eu falei para ele, não vou. E aí, eu falou, claro que você não vai te dar uma certa síndrome do pânico, vai fazer mal para o filho, não vai. Mas o que é? Contei, ela falou, não, você vai, eu vou te dar um remédio e você vai. No avião eu tive um ataque de ansiedade, assim, meu filho que sempre foi quietinho, assim, ele dava reviravoltas na minha barriga, meu marido me deu o remédio na boca, cheguei. Lá pelas tantas, assim, quase chegando em Portugal, assim, eu me levantei curada do medo de voar também. Aquilo foi tão... E aí foi muito emocionante, assim, na cerimônia, a Pilar Del Rio enfim, os outros, o júri inteiro, assim, falando no nome, quando eles se referiam aos personagens, estavam se referindo ao meu avô mesmo, Nico, pai da minha mãe ali, Fátima, ao Antônio, a Júlia, a todos eles, assim. E aí era um prêmio em relação a essas pessoas que me antecederam, e tinha um filho aqui, um futuro aqui na minha barriga também. Então foi assim, um raio que caiu no meu corpo. Porque o prêmio, nesse caso, ele transcendeu a literatura, para mim, assim, deu voz para esse vilarejo, para esse lugar, para esse silêncio do meu avô. E alterou o nome do seu filho, que seria Francisco, e virou Francisco José por causa do Saramago, não foi? Foi, porque antes de entrar ali naquela cerimônia, aquela coisa toda assim, a Pilar perguntou como vai se chamar Francisco. Muito bem, mas cabe um José aqui também. Passou também assim, a Pilar, que conhece a falei, Pilar, bom, acabou, sabe? O que ela diz é uma ordem, né? Não é possível, né? Eu falei, bom, é claro, Francisco José, e por acaso é um nome bastante português, não é? E aí o nome dele é uma frase, não é um nome, e ficou imenso, e aí Francisco José, exatamente. Então, olha, de um pequeno vilarejo também, vai falar o livro que a gente está lançando hoje, do João Pinto Coelho, que é Os Loucos da Rua Mazur. É um pequeno vilarejo, é um lugar de grandes relações também. É um vilarejo na Polônia, incrível, onde convivem poucos anos antes da Segunda Guerra Mundial, onde convivem muçulmanos e cristãos, que já foram tema aqui, de conversa. Ai, perdão. Muçulmanos e judeus. Não, judeus e cristãos. Ai, gente, desculpe. Perdão. Eu juro que eu li. Judeus e cristãos, que já foram tema também da fala da Luísa Valente, que está por aqui, né? E onde eu tenho um núcleo que, mais do que familiar, é a história de dois amigos, cada um cristão e um judeu, não vou errar mais. E que, décadas depois, esse sim, é um romance em várias temporalidades que se sucedem, e que a gente vai acompanhar as várias fases deles. A gente vai acompanhar a rememoração desses dois amigos que, na velhice, rememoram o que aconteceu na Polônia daqueles anos. E eu queria também, é um livro que chega, vamos dizer assim, ao grande público a partir de um grande prêmio, que é o Prêmio Leia, né? Imagino eu que, ao lado do Prêmio Oceanos e ao lado do Prêmio São Paulo de Literatura, sejam os 3 prêmios com mais concorridos hoje, porque tem uma projeção muito grande. E o João vinha de um livro que é o Perguntem a Sara Gross, também aqui, que tinha sido finalista no ano anterior. Então, diferentemente da Andréia, havia talvez uma espera por alcançar, não sei, não quero avançar. Mas, João, conta para a gente sobre Os Loucos da Rua Mazur. Conta para a gente sobre o tecido que está aqui. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Eu vou-vos contar um bocadinho também da história, como é que eu cheguei à literatura, pelo menos enquanto autor. Eu tenho uma história, se calhar, um bocadinho diferente da maior parte dos autores. É porque eu costumo dizer que a última linha de ficção que escrevi foi, se calhar, numa redação, naqueles textinhos que nós escrevíamos, não sei como é que se diz aqui, na escola primária, portanto, nos primeiros anos redações, da escola. Aqui a gente chama as redações, João. Pronto. E então eu comecei a escrever
o Pergunta em Sara Grosso, que foi o meu primeiro romance, com 43 anos. E, portanto, eu não tinha escrito nada antes, não tinha escrito contos, não tinha escrito poemas na adolescência, portanto, foi realmente a minha primeira tentativa de escrever, e comecei logo por um romance, digo-vos com franqueza, sem expectativa de o terminar. Eu lembro de ter festejado o ter escrito a primeira página, depois acabei por escrever quase 800, portanto isto mas foi um processo muito longo, demorou cerca de 4 anos a escrever, e vinha já de uma investigação que eu andava a fazer sobre o Holocausto, e desde há muitos anos. Aliás, eu acho que o livro começa a ser escrito na primeira vez em que eu visitei Auschwitz, em que tive a oportunidade de participar numa ação do Conselho da Europa, e em que estive no campo, que agora não é campo, portanto no museu, no Auschwitz I, e a primeira vez que eu tive a ideia de que poderia, depois de tantos anos a pensar sobre este assunto e de somar perguntas em vez de acrescentar respostas, foi quando falei precisamente com sobreviventes do campo. E era curioso porque eram pessoas, eu estava à espera de ouvir relatos muito emocionados por parte de pessoas que tinham passado parte das suas vidas, uma delas, lembro que teve 5 anos presa em Auschwitz e conseguiu sobreviver, e eu estava à espera de relatos muito emocionados. E foi uma desilusão o primeiro embate. De facto era impactante estar na presença de alguém que tinha estado em Auschwitz, ver o número tatuado no braço, é uma sensação que pesa, mas quando eles começam a falar, aquilo desiludiu-me, porque estamos a falar de pessoas que fazem aquilo há muitos anos, que se calhar todas as semanas vão ao museu e vão encontrar os visitantes e vão-nos contar sempre a mesma história. E, portanto, fazem aquilo ao longo de anos. E, portanto, o relato é muito monocórdico, não transpira nenhuma emoção, e isso chocou-me na altura, pelo menos nos primeiros encontros. Mas depois houve 2 situações em que eles vergavam. E aconteceu, é espantoso, porque aconteceu com todos eles. Portanto, eles contavam aquela que descreviam o processo de chegada dos comboios, aquilo que acontecia nos crematórios, a vida deles no campo. Mas quando falavam das famílias, quando falavam de um pai ou de uma mãe ou de um filho que tinham perdido durante o Holocausto, eles aí quebravam sempre, e quebravam numa outra altura, e se calhar foi isso que me tocou mais. É porque todos me contaram rigorosamente a mesma coisa. É que eles conviviam com a morte diariamente. Eles todos os dias viam pessoas que conheciam, não necessariamente amigos, mas pessoas que conheciam, que partilhavam com eles os dormitórios onde residiam, e essas pessoas morriam, e morriam à frente deles. E nessas alturas, eles chegavam-se ao pé das pessoas, as pessoas estavam moribundas, pessoas que sabiam que tinham apenas mais alguns minutos ou algumas horas de vida, tinham essa consciência, que se estavam a despedir, e as suas últimas palavras não eram como nós poderemos pensar que seriam, relativas a uma memória que tivessem, a um momento mais feliz que tivessem tido, a uma memória dos seus familiares. Não, as pessoas reservavam as últimas palavras da sua vida, e isto acontecia sempre, para pedir, para suplicar àqueles que estavam a acompanhá-las nesses últimos momentos, para que sobrevivessem, para contar exatamente o que se tinha passado naquele lugar. Isso para mim foi importante, e foi uma marca que me acompanhou, quer no Pergunta em Sara Grosso, onde eu conto a história
de uma cidade que foi uma cidade feliz, que se chamava Auschwitz, e que os alemães rebatizaram em 1939, chamando-lhe Auschwitz, que é o nome que toda a gente conhece hoje, e também nos Loucos da Rua Mazur, que nos fala também de outra comunidade judaica e de um massacre que foi perpetrado sobre ela. Isso, enquanto autor de um romance, não necessariamente romances históricos, mas romances com uma base histórica e, sobretudo, romances que falam desses assuntos tão sensíveis, eu percebi qual seria o desafio, enquanto ficcionista, de relatar estas situações. O cuidado que me acompanhou sempre na escrita dos 2 romances com o rigor histórico. E depois outra coisa, eu ali falo de sofrimento extremo, levado ao limite. Um sofrimento que eu não tenho a pretensão, e felizmente, enquanto ficcionista, nunca tive a pretensão de compreender. O Primo Levi, que foi um dos mais importantes escritores italianos da segunda metade do século XX, também ele prisioneiro de Auschwitz, também ele sobrevivente de Auschwitz, dizia a certa altura num livro chamado Se Isto é um Homem, que palavras como frio, ele não dizia frio, dizia inverno, fome, medo, dor, são palavras que foram inventadas por homens livres, por pessoas que nunca estiveram em Auschwitz, e que para falar sobre Auschwitz, escrever sobre Auschwitz, seria preciso inventar uma nova linguagem, porque o frio em Auschwitz não é o frio que nós conhecemos. E eu sempre tive um pouco essa noção. Todos nós já tivemos frio, muito frio, provavelmente. Se calhar aqui no Brasil não tanto, mas em Portugal eu já senti muito frio. Todos nós já sentimos fome, todos nós já tivemos momentos em que sentimos muita sede, mas o frio em Auschwitz é diferente. Para já, que é um frio de pijama com 30 graus negativos. E, sobretudo, é um sofrimento que não tem fim à vista. Nós não sabemos se ele acaba amanhã, se ele acaba daqui a um mês, se ele vai durar 1 ou 2 anos. Portanto, eu nunca tive, quer num livro, quer noutro, a tentação de descrever a fome, de descrever o livro, de usar muitos adjetivos, de qualificar um sofrimento que eu não consigo entender. Portanto, eu descrevo o que se passou com o rigor que a memória das vítimas me exige, mesmo enquanto ficcionista. Isto é um desafio literário. Enquanto autor, foi isso que me desafiou, foi isso que se calhar me empurrou para começar a escrever as primeiras linhas. Foi assim com o Sara Gross, que foi um livro que demorou muito tempo, eu desisti 2 vezes de o escrever, fiz 2 paragens de 6 meses, que corresponderam a 2 desistências, não pensava em pegar no livro, mas depois acabei por concluir e enviei-o à editora e depois foi realmente finalista do Prémio Leia. Este segundo livro não nos fala de alemães, fala-nos de judeus polacos e de cristãos polacos e de um massacre que ocorreu em 10 de julho de 1941 e que vitimou a comunidade judaica daquela cidade e que, portanto, não é um livro que fala sobre o Holocausto, mas continua a falar sobre a perseguição aos judeus. O prémio, o prémio teve a importância que tem, um prémio tem um prestígio, como o Prémio Leia, foi uma, de certa forma, não totalmente uma surpresa, porque quando nós submetemos à apreciação de um júri de um prémio literário um livro, é porque gostamos do que escrevemos e, portanto, temos que admitir ou achar suscetível que o júri também goste, mas, claro, é sempre a notícia um pouco, quando nos telefona o Manuel Alegre, que é sempre o Manuel Alegre que telefona a dar a notícia, que tem aquela voz poderosíssima, portanto, nós sabemos mesmo que das gravações. Que nós não sabemos que tem que... Eu acho que a lei escolheu o Manuel Alegre precisamente para os vencedores também não pensarem que aquilo era mentira. E, portanto, quando nos dá a notícia, é evidente que nós sabemos que alguma coisa muda na nossa vida. E mudou, realmente. Os meses que vieram a seguir foram muito diferentes e se calhar não estava aqui se não tivesse ganho o prémio bom, pronto, agora vamos ver o caminho, o livro há de fazer o seu caminho como todos os outros, agora já não é meu, já é mais de quem o ler. Manuel Alegre é um autor português
bastante estudado no Brasil, nas nossas universidades, mas não muito conhecido do grande público. É um poeta muito representativo, um ficcionista muito representativo, uma voz de resistência forte à ditadura portuguesa. Então, os que o estudamos muito nesse contexto. Então, é uma voz muito marcante, é uma voz que todos reconhecemos, um pouco como nós brasileiros reconhecemos, por exemplo, a voz de Chico Buarque cantando qualquer coisa ou dando qualquer tipo de declaração. A gente fala, é a voz do Chico, né? Ou é a voz do Ney Matogrosso falando aqui. Então, é uma voz que realmente, né? E é ele a anunciar o prêmio. E dessa vez, olha, o João, ao contrário do André, ele tinha certeza que ele havia ganho o prêmio, né? De repente, a Fundação José Saramago está precisando contratar alguém que telefone e fale, olha, você ganhou efetivamente o prêmio. Eu vou agora conversar com o Dani pelo seguinte, a gente fez uma escolha temática. O Dani está lançando hoje aqui com a gente pela editora Malê, A Mulher Sobressalente, um conjunto de contos. Ela tem uma página de apresentação de uma pessoa que nos é muito querida aqui do Filipossos, que é Paulina Chiziane, que esteve aqui conosco no ano passado. É uma escritora muito lida, muito querida por nós. Tem aqui o Niquete, uma história de poligamias, pela Companhia das Letras, As Andorinhas, Pera Neandiala, né? Fez assim uma grande estada entre nós há um ano. E eu escolhi fazer essa sequência porque o conto do Dani, que começa essa bela coletânea, chama-se O Linchamento dos Dólares. E ele tem como cerne algo também que é muito da dimensão humana, que é um velório. Um velório cheio de particularidades que são muito, vamos dizer assim, que conversam muito bem com o que seria um velório numa cidade mineira, né? Com aquela ideia de que você deve servir alguma coisa para que as pessoas que estão ali, né, comam, bebam, passem ali aquela noite, né? E isso levado a uma instância bastante intensa dentro desse livro. A escrita do Dani a gente conhece a partir dos livros que ele lançou com a gente no ano passado, um infantil e um livro adulto, né? E ele tem uma escrita onírica, né? Se nós temos entre a Andréia e o João um parentesco de escrita, nós podemos também ter um parentesco de escrita do Dani com autores que nos são muito queridos, como Mia Couto, né? E dizer que a pessoa tem um parentesco de escrita não é desmerecer, porque a gente sabe o trabalho danado que tem quem escreve para forjar estilo próprio. Então, isso é uma ousadia de professora que eles vão de me perdoar. O livro do Dani é daqueles tão belamente escritos que a gente até às vezes esquece a difícil situação que está sendo retratada ali. São situações de grande dureza social, mas vistas com grande poeticidade. Então, eu queria que o Dani nos contasse como foi a gênese de A Mulher Sobressalente e o que para você tem significado essa sua interface com o Brasil a partir do ano passado. Você já tem seus leitores, está conquistando seus leitores. O que está significando isso para você? Boa noite. Muito obrigado também por terem vindo. E obrigado a Filipossos que têm criado essa oportunidade desse diálogo permanente com Moçambique. Se calhar, para contar essa história, já há episódios que já se sucedem na minha família já há algum tempo. E se calhar essa história já é conhecida, eu não me canso de repetir, que eu perdi os pais muito cedo e fui criado no meio de muita pobreza. E esse fato e essa luta que depois tivemos que superar, tenho a sensação que nos dias de hoje, em que me sinto melhor que o antes, tem aparecido, ou que estavam guardadas no meu subconsciente, mas tem aparecido de forma constante nos textos. E um outro episódio foi quando
comecei a trabalhar como professor. Eu fiz um curso de professor já com 16 anos e terminei aos 18. E foi nessa altura que comecei a trabalhar num distrito chamado Machanga, a sul da província de Sofala. E esse distrito, tido como muito conservador, tinha uma presença cultural, uma homogeneidade cultural muito forte, e que eu muitas vezes disse que foi minha espécie de iniciação cultural, eu que tinha uma educação urbana. E um conjunto de fenômenos sociais que foram se sucedendo naquela comunidade ou naquele distrito foram me levando eu a ser uma espécie de intérprete daquele povo. Foi isso que eu fiz quando passei a registrar um conjunto de episódios tradicionais, que eram passaram a ser contos tradicionais, sem alguma pretensão de publicar um livro, mas porque eu estava a registrar. E aqui fazer um parente que foi esse fato que me fez, por exemplo, fazer o curso de licenciatura em ensino de História, que eu pensava que, como eu já escrevia a história, contava aquelas histórias no caderno, que podia fazer o curso de História faria melhor. E registrei aqueles contos mais tarde, quando apresentei às pessoas. Algumas pessoas acharam que ali havia uma doença, que aquilo só podia ser um vírus, que chamavam vírus da escrita, né? Pronto, diagnosticado o problema, a doença, mais do que tratar, geralmente na escrita nós nos infectamos cada vez mais, lendo mais livros, para ver se é a forma de se curar isso. E nessa altura, comecei a ter um acompanhamento muito bom do padre Manuel Ferreira, que é um padre jesuíta, muito culto. Há muitos padres em Moçambique que só sabem da Bíblia, de outras coisas não sabem. Mas este padre foi dando um acompanhamento, e mais tarde conheci o Mia, que também fez um trabalho muito bom de acompanhamento. E pronto, e a coisa que sempre eu fui aprendendo, particularmente do Mia, nessa relação que eu tenho uma relação também muito pessoal, para além do lado da escrita, foi que ele não queria ser usado como trampolim para a escrita, para a literatura. Ele podia dar os ensinamentos, mas ele não queria em nenhum momento que ele fosse usado como trampolim para qualquer coisa. Então pronto, como forma de provar que eu não queria usar, eu fui participando de muitos concursos literários no Brasil, para participar em antologias. E foi nessa altura quando eu preparei o livro, que tinha os contos tradicionais, este que foi escrito sem nenhum cunho literário, que era a transcrição apenas daquilo que eu via para o papel. Então peguei nos textos, naquela temática, e fui preparando textos já com algum cunho literário, pelo fato também de ter aprendido mais alguma coisa neste campo. E submeti o manuscrito a um prêmio em Portugal, que foi o Prêmio Literário José Luís Peixoto. Pronto, de repente também soube que, sem muita apreensão, eu também disparava para todo lado. Quando soube que depois o texto tinha merecido uma menção honrosa e que havia pretensão de publicar um livro em Portugal, mas depois parece que o processo não andou. Quando me senti encorajado por esse fato, pronto, o que eu fiz nessa altura, não tendo algum apoio de uma editora, eu, como sou professor, saí e fui pedir empréstimo bancário. Fui ao banco, pedi dinheiro. Eu tenho dito que a dívida ainda não acabou, se quiser me ajudar também pode. E publiquei um livro, fiz uma tiragem de 200 cópias. E nessa altura, antes de sair, eu precisava ter uma opinião da pessoa que estava a me acompanhar, que era o Mia Couto. Eu disse: Mia, está aqui o livro, eu vou publicar agora, mas se você disser que não merece ainda, eu não publico. Então pronto, surpreende-me, ele nessa altura devia estar em Portugal, recebo o e-mail, passado umas 2 horas, ele disse: Dani, este livro agora eu vou fazer o prefácio do livro. Pronto, eu disse: pá, muito bom, como não tem editora, fica você a editora então, como pessoa. Então, publicamos o livro, fizemos ali a promoção do livro e pronto, fui caminhando assim. E a coisa importante nesse processo é que o livro publicado em que teve a menção em 2013, 2014, mesmo com alguma dificuldade de penetrar, porque o trabalho era muito independente mesmo, em 2014 conseguiu ter a aceitação de uma editora cá. Pelo menos eu digo que o livro conseguiu sobreviver ao tempo. E saindo em 2017, não, pelo menos ali alguma coisa que serve. Pronto, falo um pouco, esse mais ou menos para descrever esse percurso desse jeito. Mas agora no livro A Mulher Sobressalente,
Este livro é livro pós-Filipossos, como eu tenho dito. Há muita coisa que sucedeu comigo e nesse período de Maputo para o Brasil, e o contato com a gente do Brasil, pessoas muito simpáticas mesmo, o contato sobretudo com alguns livros que eu trazia de cá. Eu levei muitos livros do Brasil para Moçambique e disse muitas vezes que eu aqui vim mais aprender do que dar. Os livros que eu levei para Moçambique fizeram-me mudar muito a maneira de ver as coisas, sobretudo o contato que eu tive com os livros da Conceição Evaristo, e eu já li a Paulina Chiziane, já li o Mia Couto, e as temáticas que eles exploram, que eles trabalham, despertaram-me mais uma vez, porque eu já vinha fazer isso. E no caso do conto que se refere ao linchamento dos dólares, eu escrevi um conto ou um croniconto num livro que eu publiquei, meu segundo livro, que é o Curandeiro Contratado pelo Meu Idil, em que o título era A Ausência de Luto, Adia a Hora de Funeral, que era um texto em que eu escrevia o que se passou. Havia o funeral que era para acontecer, mas não havia roupa apropriada para o funeral acontecer, porque precisávamos fazer vestidos sexys próprios para aquela ocasião, não havia óculos escuros, então o funeral ficou trancado. Esperem que nós compremos isso para que possamos realizar o funeral. Então, este conto, se calhar encontra algum paralelismo, que é uma temática provavelmente que já me segue, como eu expliquei, e estas coisas que vão acontecendo no mundo periférico, que eventualmente represente a história de uma nação toda, interessam-me muito, porque eu tenho a formação em História e sempre me batia com os meus professores na História de se um dia, eu sou professor de História, se for investigador de História, vou escrever as micro-histórias, as histórias de pessoas, as histórias pequenas, porque das histórias pequenas, contradizendo aquilo que nós discutíamos, as histórias positivistas, na história das grandes elites, das pessoas com grandes feitos, também podemos escrever a história das pequenas pessoas. E é um episódio que eu posso contar aqui, que gosto sempre de fechar, para fechar essa minha intervenção nesse primeiro momento. Em Moçambique, as comunidades, nós somos afetados regularmente por calamidades. Uma dessas calamidades são as cheias. E quando os jornalistas vão nessa altura, antes da cheia, o período normal, conversam com as pessoas, como é que vai a vossa vida, como é que vocês conseguem manter o sustento dentro da família. As comunidades dizem que não, a nossa vida, ou as pessoas dizem que a nossa vida vai mal e nós não temos nada, é pobreza total. E a coisa engraçada, que sucede logo quando há cheias, o INGC, que é a entidade lá que vai geralmente socorrer as pessoas, quando o jornalista volta a entrevistar as mesmas pessoas, o discurso muda. Como é que está agora, como é a situação, qual foi o impacto das cheias na sua vida? As pessoas dizem, não, com as cheias eu perdi tudo. Então é uma contradição, quer dizer, a pessoa que antes não tem nada, mas porque apareceu uma cheia, então perde tudo. Então, esses fatos, esses episódios, esse submundo, interessa-me muito trazer nos livros e discutir isso, para que as pessoas, eventualmente, que tenham algum interesse, sobretudo os gestores políticos, eu às vezes me sinto que na literatura eu cumpro mais um papel político, como alguém que quer interpretar alguma coisa para ajudar quem deve decidir a encontrar o melhor caminho. Olha, e Dani alcançou uma poeticidade muito grande na linguagem, e as suas micro-histórias, como várias vamos dizer assim, das pequenas histórias que acontecem dentro dos livros da Andréia, não apenas os Malaquias, e dos 2 livros do João que eu tive a oportunidade de ler, são coisas que podiam acontecer em qualquer quadrante, né? Vários dos contos do livro do Dani, que ele está lançando hoje, A Mulher Sobressalente, podiam acontecer, micro temas e coisas que podiam acontecer aqui perfeitamente.
né? Quer dizer, o que pode nos suceder enquanto seres humanos não varia muito em termos de cardápio, variam as particularidades e, naturalmente, como a gente está falando de literatura, que não é fotografia de realidade, né? E sim de arte literária, né? Como é que essas pessoas estão contando essa história? Eu vou para o livro do Manuel Mutimucuyo, O Visão, que nos apresenta um pouco, vou pegar o gancho do que o Dani falou, essa coisa da ajuda, né? E exatamente o fio condutor do Visão é uma empresa de um moçambicano. O Manuel, ele trabalha, em termos de arte literária, ele trabalha com muita ironia. Aqui nós emendamos no início da mesa, porque é uma ironia muito saramaguiana dele. A gente pega e a gente já começa, o seu protagonista, que se chama Enoque, a gente já começa a entender qual que é a do Enoque. O Enoque é um cara que não nos engana. Ele tem uma empresa que ele chama Visão. Ele quer que aquilo dê o que nós aqui no Brasil chamamos um acróstico, que seja, cada letra corresponda a um significado, né? E isso se chama crônimo para a variante moçambicana, né? Só que, gente, não bate muito certo. Ele quer que caiba aquilo e não cabe. E quando ele vai explicar, porque o filho dele pergunta, mas por que a sua ONG chama, né? Por que a sua organização chama Visão? Ele fala, filho. Aí ele, não, essa criança entender, né? Não vou poluir a cabeça dessa criança cheia de explicações. Como é que eu vou ter? Então, a incomunicabilidade entre esse pai e esse filho, porque ele não sabe conversar com essa criança, começa nas projeções dele em relação àquilo que ele vai explicar. E ele chega e consegue lá explicar, acha que é um grande feito, ele está explicando para a criança, e a criança simplesmente olha para ele, como, aliás, costumam ser. As crianças falam assim, pai, mas não bate certo, né? Tudo bem que você quer fazer visão, mas não dá visão, né? As iniciais não dão certinho. Você diz, não, sei, meu filho, mas então ele dá um conserto. E realmente o título e o nome da empresa vão dar um fio condutor para toda a narrativa, porque, sinceramente, eu acho que ao Enoque falta um pouco de visão, mas se eu disser mais alguma coisa, eu vou estar dando spoiler, né? E eu tenho, então, uma coisa muito, muito irônica, né? E exatamente a questão da ajuda que o Dani estava falando é porque o foco central que move essa narrativa é uma associação de ajuda humanitária que chega a Moçambique, uma associação escandinava, e o nosso protagonista, com tanta visão de mundo, né, embora não encaixe bem, ele vai tentar obter as boas graças para poder ser o representante, de alguma maneira, dessa organização. Imagina, então, uma organização escandinava cheia de dinheiro, né, e aquilo que ele almeja fazer, né? É um livro bastante bem realizado, muito divertido para mim, porque é uma linguagem muito boa e que, então, ele forja a linguagem de um jeito bastante inusitado, diferente dos nossos outros três interlocutores, e com umas sacadas que são muito interessantes. Entre elas está um momento em que aparece essa reflexão de que as pessoas veem a África como um país e não como um continente, o que é muito verdade para nós também. Então, eu queria que o Manuel nos falasse, então, sobre o Visão e sobre como foi publicar. O livro que a gente está lançando aqui, a edição dele é moçambicana. Eu imagino que o Manuel ainda não tenha editor no Brasil, né? Ele trouxe os livros de Moçambique. Então, eu queria saber como é que está sendo a sua trajetória de escritura e que você nos fale mais sobre o seu ótimo livro. Boa noite. Hoje é a última vez que terei o privilégio de falar para Poços de Caldas, então aproveito o ensejo para agradecer a recepção. Foi a primeira vez no Brasil, ou é a primeira vez no Brasil, e parece que tive a sorte de visitar o local mais acolhedor do Brasil. É o que as pessoas dizem, que Minas Gerais é um local especial e Poços de Caldas é a cereja em cima do bolo.
E como deu para compreender pela intervenção aqui da professora, eu não sou um escritor no verdadeiro sentido do termo. Eu sou alguém que escreveu um livro. E assumir a classificação de escritora seria desprestigiar os escritores. E essa experiência de ter escrito um livro começou por alguns eventos, como tocou a qualquer um dos colegas que me acompanha aqui no painel. Para mim foi uma sucessão de eventos. O primeiro foi ter participado de alguns funerais. Falou-se muito aqui da morte. E uma coisa entristeceu-me nestes vários funerais. É que as pessoas que eram depositadas no fundo da terra pareciam não ter tido história. Lia-se a biografia de cada um, dizia-se o nome completo, o local onde tinha nascido, a data de nascimento e a data da morte. E não me parecia correto. E eu sempre compreendi que essas mesmas pessoas acabavam ficando históricas porque não tinham registado nada. E acho que tinham um registro, tinham funerais um bocadinho mais interessantes. Então, como a gente nunca sabe quando é que vai passar para outra, eu não gostava que quando chegasse a minha vez dissessem o local onde tinha nascido, a data de nascimento e a data da morte, como se não tivéssemos feito nada nesta vida. Então, com as poucas e muitas experiências que a gente tem na vida, eu julguei que as minhas pudessem ser registadas em jeito de ficção. Esta foi uma das primeiras coisas que me fizeram começar a escrever. A segunda é que eu sou de um país que a tradição de escrita e de leitura é muito limitada. Nós temos uma tradição oral muito forte. Mas eu tive o privilégio de ter nascido numa família em que os meus pais não eram grandes leitores. Entretanto, compravam livros usados que encontravam pelo caminho e levavam-nos para casa. Então, acabamos tendo uma biblioteca enorme e, como tínhamos sido educados que a melhor forma de nos afirmarmos era de não nos misturarmos com os meninos indisciplinados, então passávamos muito tempo dentro de casa. E naquela altura não havia televisão. Ou era fazermos os nossos próprios brinquedos, e eu nunca tive habilidade para fazer os meus próprios brinquedos, então os livros passaram a ser os meus brinquedos. Devorei muitos livros. Haviam livros de literatura, mas também haviam livros de ciência, livros de história, até livros de arquitetura. Li todos os livros que tínhamos. E depois, já um bocadinho crescido, cheguei a um ponto em que já não havia absolutamente nada para ler dos livros que tínhamos em casa. E o próximo passo era comprar livros. E os livros são escandalosamente caros em Moçambique. Então, não pude comprar livros. Então, disse, por que não escrever aquilo que eu gostava de ler? Então, comecei a fazer alguns rabiscos e nunca os terminei, como muitas pessoas da minha idade escreveram um pouco, alguns poemas, outros prosa, e eu nunca os terminei, mas fui sempre fazendo isso. Mas depois uma coisa que tocou muito fortemente foi a experiência de ter vivido fora
e comecei a olhar para Moçambique com outros olhos e comecei a perceber-me de várias diferenças que até aquela altura me tinham parecido normais, porque era o único mundo que conhecia. Mas, acima de tudo, o que me tocou foi a maneira como as pessoas olhavam para Moçambique. Eu senti que havia uma apreciação muito estereotipada de Moçambique. E, por extensão, de África até. E comecei a recordar-me também de que os próprios autores moçambicanos e africanos, por extensão, contribuem muito para reforçar esta ideia de uma África homogênea. Há muita tendência de se contar histórias de uma África rural, de uma África fantasmagórica, mas não era a África que eu conhecia. Eu conhecia uma África urbana, uma África que tinha muitas das experiências que eu via nesse outro mundo em que vivia. E por que é que não se contavam essas histórias desta África que eu conhecia? Então, quando decidi efetivamente escrever para publicar, tentei contar a história da África que eu conheço, e neste caso do Moçambique que eu conheço. Então, se existirem algumas referências à feitiçaria, vai ser na tangente. Mas a essência é de um país urbano que tem problemas, mas também tem coisas muito boas. E, na verdade, este é que é o tema deste livro. É o tema de um país que tem desafios, mas que também tem coisas muito boas. Mas falar disto, nestes termos, havia de ser muito técnico. Então, o meu desafio foi tentar humanizar esta história. Moçambique, sob o ponto de vista histórico, é um país que praticamente nasce das cinzas, e quando estava a dar os primeiros passos, houve a conclusão de que não tinha ardido o suficiente, então ateou-se mais fogo, ardeu mais e para valer. E, como devem imaginar, quando há fogo, há sempre bombeiros. Então, Moçambique passou a ser um dos países no mundo que mais bombeiros atraiu. E, neste caso, bombeiros, refiro-me a instituições de ajuda internacional. Entretanto, o fogo acabou há muito tempo, os bombeiros de lá nunca mais saíram. E isso a mim intriga-me, intrigou-me. E este livro conta essa história. Conta a história, primeiro, porque é que os bombeiros foram para lá e, fundamentalmente, porque é que os bombeiros de lá não saem. E penso que mais detalhes podem ler no livro, mas eu também penso que ela já partilhou algumas linhas do livro, mas eu havia de deixar nestes termos. Muito obrigado. É para não perder mesmo, é muito bom. Né? Eu só queria comentar essa impressão, assim, não sou escritor. É uma coisa que há muitos anos, quando eu entrevistei a Paulina pela primeira vez, em 2008, quando ela foi a São Paulo para um evento que a gente teve, que chamou-se Violência e Literatura, ela falou isso mesmo. Não, eu tomo nota com uma certa acuidade, eu tomo nota com uma certa graça, né? E todos vocês têm sido soberbos escritores com um discurso de não sei. Um dia a gente vai fazer um estudo sobre isso, né? É um livro excelentemente escrito, 2 livros lançados hoje que são excelentes. Não quero ser egoísta e ficar somente
eu aqui com essa diversão incrível que é conversar com essas pessoas. Vou abrir para perguntas. Aquelas duas pessoas ali, queridas, estão com os microfones. Quem tiver perguntas, enquanto a gente espera, eu vou... Já temos alguém já para perguntas? Sinalizem para ela, por favor. Sim, já? Olha, nem temos enquanto a gente espera. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de perguntar assim para todos, mas assim também mais para a Andréia, pela história desse livro que você estava falando. É uma questão assim até técnica e eu posso dizer assim, desculpa minha ignorância, porque eu não sei mesmo, estou querendo aprender. Como que você lidou com uma coisa que você escreveu uma história familiar? E como que você fez assim, você usou os nomes fictícios, como que você delimitou isso? Isso é ficção, isso está baseado numa história real, mas não é real mesmo, para não expor, às vezes, até a história da família, algumas coisas, né, que você não quer assim, expor. Como que você trabalhou isso? Eu tenho muita curiosidade de saber como que o autor faz isso. É interessante, muito interessante a sua pergunta, porque essa é uma resposta que eu procuro em quase... No livro que eu estou escrevendo agora, por exemplo, que eu estou usando a história que não foi vivida pela minha família, eu estou usando uma história que foi vivida pelo meu marido. E daí, você se sente menos... Você tem menos autorização ainda para fazer isso, né? Então, um vampirismo ali da história alheia. Só que como nós somos casados há mais de 20 anos, eu até falei para ele, eu tenho uso capião do seu imaginário e da sua memória, eu também tenho direito a ele. Então, é um pouco... Eu precisei me sentir autorizada a mexer com isso, porque eu ia mexer com mortos também. Como é que eu vou profanar esse túmulo aqui para falar dos mortos, né? E uma das coisas que eu fiz foi, lá perto de Carmo, tem um místico, Ita é o nome dele. E eu fui até lá e eu sempre recorro a isso e a outras coisas também. Eu sou muito ritualística na produção dos meus textos. E perguntei a ele se eu tinha autorização espiritual para falar deles, dos que já se foram. Porque eu tinha uma travação imensa, o livro não avançava. Não tinha só uma questão mística, espiritual, simbólica, não era só isso. Eu também precisava encontrar uma técnica para isso também. Então, não é que eu coloco tudo nas mãos da transcendência e do sobrenatural, não. Mas, de fato, o Ita, quando ele disse assim, bom, autorização você tem. Você está só escrevendo um pouco cedo demais, ele é um livro para ser escrito um pouco depois. E aí foi onde eu falei, bom, será que eu tenho que ficar mais madura para isso? Mas, enfim, mas a coisa, ouvir você ter uma autorização já me deu a carteira de motorista. E depois, sim, numa coisa prática, e aqui, afinal de contas, que resolveu a produção do texto foi usar de metáforas da prosa poética e das alegorias me afastavam da realidade. Me afastavam mesmo de dizer cruamente, a descrever cruamente o meu avô, por exemplo. A descrever a personalidade dele. E ao que teria sido ele jovem, e a minha avó também. Então, eu tirei os nomes reais para escrever o livro, coloquei nomes fictícios, então o Nico se chamava José, se não me engano, a Maria Rosa. E daí me afastando deles e indo mesmo para um certo realismo mágico. Então, uma cena, por exemplo, em que o Nico, ele desaparece, o Antônio está coando o café, que é o tio-avô anão, e aí eu tenho essa cena dele coando na roça, o café, um contraluz, aquele milharal. Eu tinha pinturas na minha memória, sabe, de infância. Eram pinturas, assim, de luz, sombra, pessoas e tal, enfim. Ele era uma delas. E eu pensei, bom, o Nico vai desaparecer. Como? Não sei. Eu vou usar da linguagem que não fala, que vela. E isso é técnica. Então, esse não falar diretamente, né, não me referir exatamente à coisa, mas simboliza aquilo ali, resolveu tecnicamente a coisa.
Mas foi um livro que eu demorei muitos anos para escrever. Ele ficou entre quase 7 anos, mais ou menos. Nesse período, os personagens morreram de verdade. Meu avô Nico faleceu, o Antônio faleceu. Então, e quando isso acontecia, isso pesava também. Então, esse livro foi uma experiência muito que eu sei que não vai se repetir como escrita, porque ele me exigiu coisas além da técnica literária. Os livros anteriores jamais não passaram por esse processo, e nem dos que vieram depois. As Miniaturas é um livro que não há nada, ele é um realismo mágico mesmo, assim. Trata-se de um edifício que está no Marco Zero de São Paulo, na Praça da Sé, um edifício chamado Midoro Filho, e as pessoas, para sonharem, são obrigadas a passar por ele. Esse pensa, mas isso é o quê? As pessoas entram em coma, ou entram lá, é o que? O espírito sai do corpo? Não sei, não digo. E é isso que está E nesse edifício, por isso se chama As Miniaturas, há funcionários, toda uma burocracia nesse prédio, e as pessoas ficam diante do oneiro, que é essa pessoa que sugere sonhos para você, te mostrando uma miniatura, que é sempre banal, é de uma coisa banal, assim, desde o patinho da banheira, a um charuto, a um pequenininho, enfim, coisinhas assim. E isso não passa por uma vivência pessoal, não passa por nada. Foi uma outra construção. Eu não tive questão nenhuma desse pote. Agora, eu acredito muito numa escrita, num processo autêntico de escrita, em que você vai para um lugar que há uma vivência sua, sabe, de alguma maneira. Então, As Miniaturas me afastou tanto disso, que o próximo, que é esse que eu estou escrevendo, é esse que eu estou pegando a história que está muito perto da minha casa, de um homem que convive comigo há mais de 20 anos. Ele tem uma experiência com as artes marciais que eu acho muito interessante, é ela que eu tô trazendo, do ponto de vista da mulher, daquele que pratica. Uma busca de uma ascensão pelas artes marciais que é constantemente frustrada. Eu acho isso literariamente muito interessante. Mas é um desafio fazer isso. Por exemplo, teve um momento que eu pensei, isso aqui não pode ser uma oferta, uma oferenda aos meus ancestrais, porque não é exatamente um agrado, a literatura não é assim. Eu vou ter que quebrar esses personagens, eles vão ter que ter contradições, defeitos, problemas. E a prosa poética, de alguma maneira, adoçou isso para os leitores da minha família. A prosa poética, ela neutralizou isso. Ou seja, ficou literário. Não era um inventário, uma relação associativa de cada fato que aconteceu com a família, sabe? Um inventário de atos. Virou literatura, que é... espetáculo de palavras, como diria o Batos. Certo? E literatura e outros saberes, né? Vocês veem toda essa questão aqui. Parece que a gente tem mais uma pergunta, não? Para quem não sei se é bem minha pergunta, mas diga. É um agradecimento a essa oportunidade de estar aqui, de conhecer gente com uma humanidade tão grande como já tivemos a oportunidade de conhecer a todos, especialmente as obras do Dani, que eu li, já estou finalizando um livro, e parabenizá-lo ao Manuel, justamente por essa observação, que às vezes você lê uma obra e está lá, nascimento e a data de morte, o percurso ficou perdido, sabe? Você abre uma biografia, está lá, nasceu em tal lugar, filho tal, esposa tal, marido tal, está sepultado num lugar tal. Às vezes é uma observação que muitas vezes eu leio e fico pensando, gente, a pessoa não viveu, ela nasceu e morreu na mesma hora, na mesma data, só registraram aquilo lá. Então é uma coisa que eu acho que precisa, às vezes, as pessoas perceberem mais, que a gente não passa pela vida nascendo e morrendo, a gente cria muita coisa nesse percurso de anos e anos. E a outra coisa foi a obra do Dani, que eu tive a oportunidade ontem de pegar o livro e ler. Eu consegui ler 2 contos. E essa simplicidade que você tem, que não é fácil para a gente, porque hoje em dia você começa a escrever, fala, não, eu quero escrever uma coisa bonita, uma coisa diferente. E ele dá, é o que eu disse hoje,
Ele fala de luto, mas ele não fala do preto, que é o nosso luto. Ele não fala do roxo, que é a cor da nossa dor. Ele não fala disso. Ele fala com a sua muito suave, muito simples. E a gente se encanta com essa delicadeza dele escrever e das dores que ele retrata de uma maneira tão vida, sabe, tão colorida para a gente. E isso é um encantamento que ele vai deixar conosco. É isso. Que coisa linda, né? A gente estava conversando nos nossos bastidores, a gente mais ou menos combina um roteiro para a gente seguir. Eu estava falando que uma das coisas muito bonitas que acontece neste festival especificamente é exatamente as pessoas que compram os livros antes, quando sai a programação, ou compram assim que chegam na cidade, né, e passam a ler para dialogar em direto com as pessoas. Isso é muito, muito importante para esse projeto que é o Flipossos, né, Gisele? Essa questão que a gente vai vendo um crescimento de ano para ano dessa nossa qualidade leitora também, a qualidade de diálogo. Dani, você quer falar alguma coisa? Não? Manuel, como assim? Perguntas, então, nós temos mais? Aqui tem. Oi, boa noite. Então, eu queria perguntar para o Manuel e para o Dani, porque a gente tem uma língua em comum e um oceano aí que nos separa, né? E, como o Manuel disse, né, leu muitos livros, tudo que chegou na mão dele. Eu queria saber o que chega. Aqui a gente recebe tão pouco da literatura moçambicana ou africana, de uma maneira geral. E eu queria saber da literatura brasileira, o que chega lá para vocês, o que vocês puderam ter contato nessa formação de vocês, né? A relação entre Moçambique e outros países de língua e expressão portuguesa, na minha opinião, pode ser dividida provavelmente em dois momentos, se não em mais, mas eu me vou concentrar em dois, porque a pergunta tem mais a ver com a relação entre Brasil e Moçambique. Eu penso que existe um momento antes da televisão e depois da televisão. A televisão aparece em Moçambique nos princípios dos anos 90, finais dos anos 80 e princípios dos anos 90, e populariza-se muito perto dos anos 2000. E antes deste momento, somente gente erudita é que tinha acesso aos expoentes da literatura brasileira, mas não se pode dizer que a divulgação era generalizada, porque, como fiz referência num outro momento, quando falei, o meu país é mais oral do que é escrito ou lido, e, portanto, a maior parte das pessoas consome o que é dito ou o que se pode ver. Então, a maior parte da população tem contacto com o Brasil quando chega a televisão e se começam a ver telenovelas. E é verdade, quando se está no seio de escritores, que geralmente são pessoas muito cultivadas, é um bocadinho herético falar da importância das telenovelas, mas eu penso que é importante no contexto de sociedades orais, porque, por exemplo, o português que se fala em Moçambique antes da televisão é uma coisa, e o português que se fala depois da televisão é outra coisa. As marcas da exportação, das particularidades da língua portuguesa brasileira é muito mais elevada agora com o contacto das televisões, e particularmente nas mulheres e crianças, porque são estes dois grupos demográficos que têm mais contacto com
às telenovelas. Então, é muito comum, quando eu falo com mulheres e quando falo com crianças, apanhar muitos tiques do português brasileiro do que quando falo com outros grupos demográficos. Em termos do que eu particularmente leio, eu vou ser muito franco, conheço muito poucos autores brasileiros e penso que experiências como estas do Filippossos é que ajudam a fortificar esta ponte entre estes dois países que são muito iguais sob o ponto de vista cultural, mas há de certeza mais livros brasileiros a serem consumidos do nosso lado do que livros moçambicanos a serem consumidos deste lado, quando é isto, não há dúvidas. Isto leva-me para um último ponto que eu gostava de frisar em relação a esta questão da língua Brasil, Moçambique e outros países de língua e expressão portuguesa. Diz-se, em termos numéricos, que há cerca de 260 milhões de falantes do português, e por causa disso o português é uma das línguas mais importantes no planeta. Mas se nós abrimos esta caixa negra, destes 260 milhões, 200 e poucos são brasileiros. Então, se Brasil sai da equação, o português é uma língua marginal. Entretanto, não me parece que dos restantes, falamos de Portugal, cerca de 10 milhões, e depois os outros 5 países de língua e expressão portuguesa em África, haja simplesmente 50 milhões de indivíduos. Perdão. Em termos de população, existe muito mais do que 50 milhões de indivíduos em Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Entretanto, esses indivíduos todos não falam português. Quando se fala da internacionalização da língua portuguesa, geralmente fala-se muito da ideia de se buscar outros povos e disseminar a língua portuguesa. Esquece-se de que existe ainda um trabalho importante que se pode fazer nos países africanos, ex-colónias portuguesas. Porque no caso de Moçambique, por exemplo, português, apesar de ser a língua oficial, ainda há mais gente a falar outras línguas do que a falar português. E não estou aqui, entendam-me, não estou aqui a defender a ideia de que se promova a erosão das nossas línguas nacionais. Mas no mundo em que vivemos, as pessoas agora falam 2, 3 línguas à vontade. Então eu penso que tem que existir muito investimento para a disseminação da língua portuguesa nos países onde o português já é língua oficial ou é língua importante, nomeadamente nos 5 países africanos de língua e expressão portuguesa. Dani. Sim, a essa perspectiva analítica de Manuel, eu tenho alguns fatos, né, que podem explicar, e se calhar coloco como marco também a questão da internet. Ele colocou a televisão como para um período e depois para outro, mas colocamos ali a internet também como outro marco. Sei, não temos contactos com esses autores, mas a partir dos escritores mais velhos, refiro ao Ngulane, ao Mia, a Paulina, eles falam, por exemplo, de a certa altura terem tido contato com escritores como Guimarães Rosa, que diz que terá influenciado Minha Couto, Moçambique. Fala-se de Adélia Prado, Drummond de Andrade, Jorge Amado. Nós jovens também ainda é muito mais famosos entre os jovens lá em Moçambique. Mas depois disse que houve uma quebra, um período em que depois perdeu-se quase o contato com a literatura brasileira. Mas depois apareceu a internet. Com a internet, nós começamos a ler, podiam não ser livros completos, mas conseguíamos ter textos, fragmentos de textos, sobretudo de Manuel de Barros. O Manuel de Barros é uma classe de jovens escritores em Moçambique, um segmento de escritores em Moçambique, sobretudo que militam em alguns movimentos literários, que tem forte influência de Manuel de Barros, Drummond de Andrade, a Clarice Lispector, como se diz, né?
Então, Lixpeter, né? Estou a dizer em português de Moçambique. Então, pronto, mas esse contato que nós temos é sobretudo com a internet. Agora, estou a imaginar que com esse movimento que vai acontecendo, há mais jovens moçambicanos a participar em festivais aqui no Brasil e também há mais escritores brasileiros a irem para Moçambique, para Maputo. Então, eu acho que isso vai permitir conhecer-se mais outros escritores. E aqui deixo uma deixa, que é o Padre Manuel Ferreira, que eu citei no início, que é um leitor muito atento de livros. Na altura que eu tive o contacto quando vim para cá, e depois quando José Luís Peixoto esteve em Moçambique, David Machado, que são escritores dali na faixa dos 40, 45 anos, eu disse a ele: padre, não, tem um escritor português chamado José Luís Peixoto. Ele não conhecia. Quer dizer que há uma geração de escritores jovens na faixa dos 40 que os mais velhos não os conhecem. Então, parece que eles têm um contato com a literatura, falam do José Saramago, falam do Antunes e companhia, no caso dos portugueses, e cá também no Brasil também há um escritor que tenha mais por ali 60 anos, e pior ainda quando o Ngolani muitas vezes disse: não, em Moçambique nós só conhecíamos escritores brasileiros mortos. Os da faixa dos 40, 50 anos eram um pouco conhecidos. Então, este intercâmbio está a permitir que nós conheçamos escritores contemporâneos, que estejam na mesma coisa. Estamos aqui a trazer, temos escritores que estão vindo de Moçambique, mas agora já conhecemos outros escritores contemporâneos que não precisamos ficar só com os clássicos brasileiros. Então, este está a ser um outro momento importante nesse processo de literatura, tanto nessa relação Moçambique, Portugal, Brasil e outros países. Pior ainda, a dificuldade que estamos a ter em África é o contacto entre os palopes. Temos mais contacto aí para Portugal, na CPLP, mas para os países africanos falando a língua portuguesa, o contacto ali dentro ainda é um desafio. E precisamos de nos conhecermos cada vez mais ali ao nível de África. Muito bem. Eu tenho tempo para uma pergunta a mais e a gente vai passar. Jéssica Balbino quer fazer a pergunta. Abre duas, deixa eu falar também. Bom, boa noite. Eu quero perguntar para o João. Ele comentou que o livro dele houve um episódio de censura na Polônia, e eu queria saber como é que se deu isso e, enfim, como é que ele está lidando com isso, haja vista que aqui no Brasil a gente atravessa também uma crise e há tendências a se censurar exposições, obras de arte, e a gente teme que isso chegue eventualmente à nossa literatura. É isso. Obrigada. Foi realmente um episódio infeliz, ou um conjunto de episódios infelizes, que agora, visto desta perspectiva, talvez não me tenham surpreendido tanto, talvez me tenha surpreendido sobretudo a altura em que aconteceu, porque 3 dias antes do livro sair para as livrarias, saiu num conjunto de jornais polacos um festival de críticas infundadas ao meu livro e a mim próprio, acusando-me de que estaria a difamar o povo polaco. Inclusivamente isso motivou depois uma carta aberta do embaixador da Polónia em Lisboa, uma reação também do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco, e depois o folclore todo que se associa a estas coisas, que são as ameaças, aquelas coisas feias que nem sequer vale a pena estar a valorizar muito. O que interessa é que é importante que se saiba que hoje, no século XXI, em 2018, num país da União Europeia, está a fazer-se uma coisa que é, no meu entender, perversa, que é escrever a história oficial de um país. Isso normalmente é sempre mau. E isso está a acontecer hoje na Polónia. E pouco depois desses acontecimentos foi aprovada uma lei que criminaliza a mera sugestão de que cidadãos polacos possam estar envolvidos na perseguição aos judeus, que tenham sido, de certa forma, colaboracionistas com o regime nazi, e que vai até 3 anos de prisão e é sobretudo dirigida a cidadãos estrangeiros.
Isto é uma história já muito longa, que vem do século XIX, que já há alguns movimentos polacos que defendem, de certa forma, que a Polónia é um pouco como o Cristo das nações, um país vocacionado para sofrer e para se constituir como um exemplo para os países à sua volta, e, portanto, vitimiza-se muito a Polónia. Não é uma situação de agora, mas surpreendeu-me que, repito, num país da União Europeia seja possível avançar com uma lei que põe não só em causa a liberdade de expressão dos criadores, mas também dos investigadores, dos jornalistas, de muitas pessoas que neste momento, e os que vivem na Polónia estão mais expostos por razões óbvias, porque dá pena de prisão até 3 anos, não é? Ou seja, para que fiquem a saber, eu neste momento, se for à Polónia, arrisco-me a ser preso. E isso deve causar um debate muito sério, porque, repito, estamos a falar de um país que é parceiro de Portugal, que numa União Europeia que defende valores claramente que não deveriam compactuar com situações como esta. Temos mais uma questão, por favor. Eu queria perguntar para os moçambicanos, quem quiser responder, como é que fica, então, a relação Moçambique-Portugal, em termos de literatura e de arte, de modo geral? É mais forte do que conosco ou não? É uma questão complementar muito boa, né? Foi perguntado, então, primeiro a brasileira e agora a relação de vocês com a literatura portuguesa. Portuguesa. Qual dos dois quer responder? Aquele que quiser, fica à vontade. Muito obrigada. Mas antes dele responder, eu quero dizer que eu fiquei muito emocionada com esse encontro, porque é mágico a gente ter Portugal, que nos deu a língua, e ter Moçambique e nós aqui. E gostaria muito de que, num futuro, a gente pudesse ter aqui também Angola e outros países da nossa língua. É um sonho juntar as pontas. Então, a minha pergunta. A relação entre países é feita de várias formas. Uma delas é política, e nesta vertente política, Portugal e as suas ex-colónias, e particularmente as suas ex-colónias africanas, a relação, mesmo com a independência nos anos 75, é uma relação de continuidade. Quer dizer, em alguns momentos há mais tensões, em outros menos tensão, mas é uma relação que eu havia de considerar estável e próxima. Depois já a dimensão cultural, e neste aspecto, por exemplo, em termos de norma, o português que se fala nas ex-colónias africanas segue a norma europeia. Portanto, quando eu estou, por exemplo, no Brasil, as pessoas tendem a dizer que eu e o Dani falamos português como os portugueses. Mas, entretanto, quando estou em Portugal, não acham necessariamente que eu falo português como eles falam. No cômputo geral, eu acho que é um bocadinho mais próxima com Portugal, até porque, ao nível de investimentos, há muitas empresas portuguesas em Moçambique e em outros países africanos de língua e expressão portuguesa, apesar de que nos últimos anos o pendor da balança tem estado a mudar, com mais investimentos brasileiros, particularmente em Moçambique, sem entrar em termos normativos, porque eu sei que agora existem alguns elementos que podem ser objeto de avaliação política aqui no Brasil, mas temos muita participação de empresas como a Vale e a Odebrecht em Moçambique, e isto faz com que a frequência de contacto entre estes dois povos aumente muito. E da economia, a cultura também reforça-se. O Brasil hoje
oferece mais bolsas de estudo para estudantes moçambicanos do que para qualquer outro ponto do planeta. Isto também ajuda nesta construção de relações culturais muito mais próximas. Com Portugal a situação continua também estável, mas é verdade que os países africanos individualmente também sentem que se querem emancipar. Mas esta emancipação num mundo globalizado já não significa cortar as relações, significa estreitá-las, entretanto, com um bocadinho mais de afirmação própria. E eu acho que isso deve ser bem-vindo para qualquer um dos nossos países. Tá. Eu queria pegar o elemento, a questão da emancipação. Por muito tempo a nossa relação na arte, particularmente falo da literatura, esteve muito, ou tem uma história muito grande com Portugal. Vou trazer de hoje um exemplo. As duas editoras que há uns 10 anos eram quase as únicas em Moçambique, que era a Ngira, do Grupo Leia, e depois apareceu uma com capitais moçambicanos, mas estavam lá cidadãos portugueses também metidos, ou estavam lá cidadãos portugueses metidos, ou com alguma ascendência portuguesa. E foi-se fazer de Portugal, por muito tempo, foi sendo esse filtro para a literatura, e foi sendo essa porta para a literatura na Europa ou para o Brasil. Há muitos escritores que chegaram ao Brasil via Portugal. Então, saíam de África, não vinham diretamente para aqui, tinham que passar por um filtro. E, naturalmente, por essa razão, por essa ideia de filtro existir, e isso acontece em qualquer parte do mundo, mesmo os editores dentro das suas editoras, das suas empresas editoriais, tem sempre isso, que é, às vezes, receber uns textos e ficarem com uma imagem do que é boa literatura. E há escritores, há exemplos muito, de Marcel Proust na França, da editora Gallimard, né? Da Gallimard, que o editor chegou a dizer que não, esse texto não servia, mas que depois teve um livro que chegou a ser muito famoso na França, que os leitores acabaram recebendo muito bem. Então, nesse episódio, há escritores que conseguiram ter alguma aceitação em Portugal e há outros que nem tanto, que pode ter sido, por exemplo, por esse fato, por escreverem alguma coisa em que eventualmente os leitores portugueses não podiam se identificar com essas temáticas. E agora, o mercado editorial moçambicano está cada vez mais emancipado. Falei aqui da questão da internet e sinto que há mais abertura, quer dizer, essa relação mudou. Há mais abertura, não se precisa usar aquele elemento na língua que se usa muito, a questão de correção, pureza da língua, pureza sobretudo, que é um elemento que nós discutimos muito. E aqui partilho um exemplo. Há uma palavra na nossa língua não, em português, que é termiteiras, ou morro de muxém, que é aquela coisa que as formigas criam, né? Fica na forma de triângulo assim. Cupim. Como é que chama? Aqui. Cupinzeiro, né, em realidade. Cupinzeiro, sim. Aquilo é uma coisa, tem explicação científica e vão dizer tal que... Mas aquilo, por exemplo, na minha cultura, em outras culturas de Moçambique, mais do que aquela areia amontoada, ali é um santuário. Eu, por exemplo, a minha etnia é Sena. Na minha etnia, que é o Jiuchenje é o totem, né? O totem quer dizer, nós não podemos fazer mal, faz parte da nossa família. Como tem uns relação com os macacos, tem a relação com a água, tem a relação com os peixes, já pessoas que não podem comer certo tipo de peixe porque acham que sempre tem esse parentesco. E ali é uma relação importante, depois podemos comentar isso na perspectiva antropológica disso. Mas ao dizerem, por exemplo, eu traduzir isso para português e dizer não, que aquilo é termiteira, que é o que está na língua portuguesa, então pode chegar alguém de Portugal e destruir aquilo. Porque é areia, é simples areia. Mas se dissermos que não, aquilo não é termiteira, é templo, ele vai ter outra dimensão da coisa. Que ali é cultura de um povo, alguma religiosidade. Então, ali nós começamos a discutir, será que eu tenho que usar termiteira mesmo? Ou tenho que usar a palavra que está na minha língua, que quer dizer aquilo? Que pode dizer, por exemplo, na minha língua, enchuro.
e depois pôr no glossário, dizer, uma espécie disso. Então ali a pessoa, quando entra em contato com o texto e dizer que não, que aquilo tem essa dimensão de templo, fica com mais cuidado, não chega a ser agressivo à minha própria cultura. Então há esse desafio que também tem que ser feito, e eu acho que as editoras, cada vez mais, escritores moçambicanos, à medida que vão escrevendo, quando não encontram uma palavra no português para escrever, então introduzem a palavra nas suas línguas, pode ser no Xangana, em Sena, Tindau, Emáqua, que diz certamente aquilo que ele queria dizer. Então estamos cada vez mais abertos, e eu acho que a partir dessa situação o mundo na lusofonia acabou ficando mais aberto, sobretudo também por conta das editoras. Se a editora não aceita este texto, a outra editora está ali para receber o mesmo texto, e isso acabou ajudando muito. Olha, muito obrigada a todos. Nós vamos passar imediatamente para os... Alguma entrevista? A mudança. Você não pode mexer nos seus textos de maneira alguma. Sim, mas fizeram comigo, o Wagner fez isso comigo o livro ano passado, e desta vez eu fui agressivo com ele. Disse, não, se querem compreender minha cultura, deixe o texto como está. Então as pessoas vão compreender, porque mais do que ler, estão a compreender a minha cultura, a cultura do meu povo. Estamos a criar intercâmbio. Se eu leio o texto brasileiro, tenho que ler daquele jeito. Tem um livro que eu leio muito do Cláudio Rodrigues, qual é o livro Cachoras, que foi escrito num português ali do Rio de Janeiro, aquelas coisas. E eu, quando leio o livro, fico com a sensação que estou a conhecer aquele espaço dentro do Rio de Janeiro. Então eu acho que o livro também é objeto cultural, ele tem que ser compreendido dentro do seu contexto. Foi super legal você fazer essa questão, porque dá, acho que, um bom fechamento. A gente começou a conversar com o Saramago, né? E a gente pode terminar com ele, porque para a história das edições no Brasil, das edições de tudo que é literatura de outros países que falam português, o Saramago foi determinante, porque se mutilavam muitos textos, né? Mesmo editoras grandes que publicavam já Lobo Antunes, Maria Teresa Horta, Lídia Jorge, editoras grandes mesmo, elas faziam adaptações impensáveis. Por exemplo, para que traduzir termiteira, que é o nosso cupinzeiro? Se o autor se manifestou, né, da língua dele, né? Eu não vou colocar um ônibus no que para ele é um machimbombo e para o João é um autocarro. Se o João escreveu o autocarro, eu vou aprender com ele. Se o Manuel, o Dani vão colocar um machimbombo, eu vou aprender que não é café da manhã, que é matar bicho, que é pequeno almoço. Isso é um respeito, e esse respeito editorial, quem exigiu e conseguiu e mudou a nossa história editorial foi o José Saramago. E a partir disso, na esteira dessa exigência dele, que passa os livros dele a serem lidos no Brasil e serem publicados, a história editorial nossa mudou. Então, com ele, eu termino, né? E é isso. Olha, tenho muito a agradecer. Em pouquíssimos minutos, vocês continuarão a conversar com esses 4 convidados aqui em cima, tá? Quem já tem os livros já vai poder se organizar. As nossas pessoas de apoio vão só colocar as mesas e as cadeiras para os autores ficarem mais confortáveis. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigada, João, Andréia, Manuel, Dani, muito obrigada aos que ficaram. Maravilhoso, nós que agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Lembrando que essa atividade está abrindo, vamos dizer assim, a Semana da Língua, dentre outras atividades que vão acontecer no Brasil. Quero lembrar também que, muito orgulhosamente, eu fui convidada a acompanhar o Dani Vambiri e o João Pinto Coelho a 2 atividades que também farão parte da Semana da Língua. Uma vai ser no Sesc Palladium, agora no dia 8, né, que eles farão um bate-papo sobre a literatura, sobre língua, e depois fomos convidados também pela Embaixada de Portugal, Instituto Camões, onde faremos também uma participação com os 2 autores, também cumprindo uma agenda
de comemoração à Semana da Língua Portuguesa. Então, eu fico muito honrada, muito feliz, né, de saber que o Flipossos, de uma certa maneira, acabou abrindo, né, esse circuito, vamos dizer assim, da Semana da Língua Portuguesa aqui em Poços de Caldas e depois com essa extensão aí a Belo Horizonte e a Brasília. Então, eu fico muito feliz, né, de estarmos juntos nessa luta pelo nosso idioma, pela nossa língua que nos une tanto. Né? Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês, dos nossos autores, que agora vão autografar para vocês. Né? E quero também fazer um agradecimento muito especial, já que praticamente é a última mesa nossa, assim, de literatura mesmo, porque amanhã nós teremos a Monja Coen na parte da manhã, né, e na parte da tarde a coisa já começa a ficar assim, meio final de festa, o pessoal já se preparando para ir embora, enfim. E logo mais o nosso show de jazz ali fora, esperando por todos vocês. Obrigada.